O estudo de inglês mudou? Fiz um questionário online com mais de 100 participantes. Vamos ver o que eu descobri? Aqui quem fala é Heloísa, sou estudante de Letras em Inglês na URGS e este é meu primeiro vídeo para este canal universitário. Não é novidade que a escola mudou. Há muito tempo, a relação ensino-aprendizagem não é mais padronizada e não se concentra na transmissão de saber. Os professores conversam e ajudam os alunos, são feitos trabalhos em grupo e o celular entrou na sala de aula. As crianças também passaram a aprender com aplicativos que vão desde a alfabetização até assuntos super especializados. E o estudo de línguas? Se você abrir agora um buscador na internet e digitar as palavras-chave estudar inglês online, você vai encontrar centenas ou milhares de resultados que já vão te sugerir um aplicativo para aprender a língua. As pessoas também mudaram. Quando minha mãe fez o ensino médio, a escola era o único lugar em que as pessoas aprendiam noções de outras línguas. Hoje, minha mãe é jogadora profissional de Candy Crush e convive diariamente com um amplo vocabulário em inglês. E minha sobrinha, de 7 anos, adora aprender palavras em inglês em vídeos infantis. A aprendizagem mudou para todo mundo. Então, eu fiz um questionário para ver como essa mudança aparece nas respostas das pessoas. Primeiro, eu fiz uma versão de teste com um grupo de 11 colegas do curso de licenciatura Letras em Inglês pela URGS. Quis expandir um pouco a enquete, então enviei para alunos de 5 universidades: Unijuí, FURG, Unir, UFT e Unipampa. Coletei 100 respostas nesse último questionário. Quando eu perguntei com que idade a pessoa começou a estudar em inglês por vontade própria, 63% dos meus colegas responderam que foi entre 5 e 14 anos. Suspeitei que minha pergunta estava com problema, pois queria saber com que idade passou a estudar fora da escola por vontade própria. Nesta pesquisa, apareceu uma tendência de entender que na escola se aprende gramática e que outras habilidades são buscadas fora da escola. 80% associaram a habilidade de escuta e compreensão a músicas e filmes e outros produtos culturais, e 50% observa que a ampliação de vocabulário acontece com produtos culturais e comunidades virtuais. Ao perguntar sobre as técnicas mais usadas para aprender inglês, novamente se destacaram músicas, filmes e séries com mais de 90% da preferência, e em segundo lugar apareceu ler livros em língua inglesa. Dentre os colegas, apenas uma pessoa morou fora, nos Estados Unidos. Agora, vamos ver se a tendência se confirma na pesquisa mais ampliada, com 100 participantes de 5 outras universidades. Como notamos que houve dificuldade em entender nossa intenção de ver a relação entre escola e outras formas de aprendizagem, mudamos a questão. Quase todos os respondentes disseram que estudaram inglês em escola, 97%. Mas para 86%, o ensino foi de fraco a mediano, sendo 43% respostas para fraco e que não aprenderam muito, e 43% disseram que foi mediano e que a turma não era engajada. 8% disseram que o ensino foi bom, mas poderia ter sido melhor, e apenas 6% disseram que foi muito bom. Perguntamos agora com mais clareza com que idade a pessoa começou a estudar fora da escola. Mudei as faixas de idade, pois o público-alvo também era mais jovem que a nossa turma de letras em inglês. 59% disseram que começaram a estudar fora da escola entre os 11 e os 16 anos. 29% disseram que começaram a estudar fora da escola com mais de 17 anos. 10% entre os 6 e os 10 anos e 2 pessoas começaram a estudar inglês antes dos 5 anos de idade. Notei ao analisar as demais respostas que não perguntei onde essas pessoas começaram a estudar fora da escola, e podemos pensar que muitos deles passaram a estudar fora da escola por vontade própria, sem cursinho, com uso de games, mídias sociais e produtos de entretenimento. Quando buscamos uma associação entre habilidades e lugares de aprendizagem, notamos que repete-se o padrão do grupo menor e que 36% veem a escola como lugar para aprender gramática,
35% escreveram mais textos em cursinhos, enquanto que 45% desenvolveram habilidades de pronúncia e conversação com produtos culturais de informação e entretenimento. A tendência de estudar com apoio de produtos culturais se repete em relação à pesquisa com grupo menor. 79% estudam com filmes e séries, 76% com música, 32% com documentários e 25% com notícias em língua inglesa. Apenas 10% das pessoas já moraram ou visitaram um país de língua inglesa. 5 foram aos Estados Unidos, 3 para o Canadá e Inglaterra, 1 para a África do Sul e 1 para a Escócia e Bélgica. Pedimos gentilmente que as pessoas nos contassem que experiências elas tiveram que só aconteceram devido ao fato de elas conhecerem um pouco de inglês. E as respostas foram surpreendentes. Ao menos 8 pessoas relataram usar seus conhecimentos em inglês para ajudar os outros. A mãe, um colega, um amigo e uma pessoa ajudou a si mesma ao não comprar uma camiseta com dizeres que não a favoreciam. Outras 7 pessoas relataram usar a habilidade de inglês para o trabalho, como essa pessoa. Consegui conversar com um hóspede gringo e tirar dúvidas dele em relação a cardápio, cultura e etc. Ele ficou surpreso quando expliquei que aprendi consumindo produtos culturais, e ele respondeu que no país dele aprendem o inglês principalmente na escola, e que na Suíça eles têm programas de TV de qualidade. Ao menos 10 pessoas usam seus conhecimentos em inglês para a educação, fazer seleção de mestrado, leituras indicadas em sala de aula, acompanhar palestras sem tradução, entre outros. Ao menos 17 pessoas relataram usar o inglês para entender ou participar de conversas com outras pessoas. Teve gente ouvindo conversa em elevador, ajudando alguém a se comunicar e até arrumando um encontro. E muitos estão conseguindo fazer amigos estrangeiros até pela internet. Ao menos 5 pessoas disseram ter usado inglês em viagens, como essa pessoa. Quando estive em Portugal para a JMJ, um evento católico, ao qual jovens do mundo inteiro vão, consegui me comunicar em inglês com jovens de diversos países, bem como entendê-los perfeitamente. Ao menos 4 pessoas responderam que estão aprendendo inglês ao jogar games, como essa pessoa. Quando criança, eu jogava muito um jogo chamado Tony Hawk. Todo jogo era em inglês e eu não sabia nem como salvá-lo. Daí, como eu possuía um dicionário de inglês para português, comecei a traduzir palavra por palavra, por puro interesse em jogar o jogo. Muitas das vezes eu traduzia errado, pois também não sabia usar o dicionário, mas aos poucos eu fui anotando as possíveis respostas e aprendendo o que estava escrito. Ao menos 13 pessoas mencionaram que usam suas habilidades em inglês para entender filmes e séries sem legendas, compreender as músicas que escutam e ler livros pelos quais são apaixonadas, como essa pessoa. Acho que a parte mais legal de saber uma nova língua é que você não precisa mais de legenda para assistir filmes. Esse é o maior choque de realização, quando você se dá por conta de que sabe. E essa, eu pude ler uma franquia de livros que não foi traduzida para o português. Olha que legal. 2 pessoas deixaram um recadinho para as escolas, que poderiam ter ajudado mais em seu percurso com a língua inglesa. Concluímos que o ensino de inglês mudou, aliás, que a aprendizagem de inglês mudou. As pessoas estudam de outro modo. Elas usam filmes, séries, músicas, games, mídias sociais, conectividade como motivação para aprender a língua. E suas finalidades não são unicamente viajar ou morar no exterior, mas por vezes conversar com turistas que vêm ao Brasil ou fazer amigos online e conversar com eles. Será que o ensino do inglês está acompanhando essa mudança? Esse é um tema para uma próxima pesquisa. Obrigada por ter nos acompanhado até aqui e até mais!